Saudamos aos amigos, às amigas aqui presentes, a todos que nos acompanham pela TVC e nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos dar sequência ao mito de Perseu, que Iris começou no nosso último encontro. Os mitos falam a respeito dos arquétipos, dessas tendências humanas, desses conflitos que se exacerbam em nossa natureza e muitas vezes nós não compreendemos. Os mitos, através da tradição oral, muito embora contenham alguns elementos de determinadas culturas, falam de maneira universal. E não é raro que encontramos em nós mesmos aquela mesma busca de Narciso, que tinha que olhar no espelho da própria alma. Encontremos as medusas, os Perseus, os Teseus e tantos outros elementos que fazem com que devemos cumprir a nossa meta, encontrando com o eu profundo que nós somos. Mas, depois de tantos desafios e conquistadas as armas pelas quais Perseu poderia finalmente enfrentar a Medusa, pairando com suas sandálias aladas sobre as górgonas adormecidas e sem olhar diretamente para a Medusa, conforme as instruções de Atena, para que não virasse pedra, Perseu fez refletir o rosto da Medusa em seu escudo e, olhando-a indiretamente, desferiu um golpe certeiro e fatal na terrível górgona, decepando sua cabeça. Do pescoço ensanguentado do monstro nasceram um cavalo Pégasus e o gigante Crisaor, filhos de Poseidon. Ele colocou a cabeça no alforge e fugiu para longe das outras górgonas, usando o capacete de Hades que o tornava invisível. Após derrotar a Medusa, Perseu partiu do extremo ocidente em direção ao oriente e chegou à Etiópia, encontrando o país devastado por um monstro marinho. A mulher do rei teve a pretensão de ser mais bela que era, e esta pediu a Poseidon que castigasse a presunçosa rainha e seu reino. Como solução ao conflito, o oráculo de Amon aconselhou que a filha dos reis, Andrômeda, fosse presa a um rochedo e dada como oferenda ao monstro. Mas Perseu, ao ver a jovem Andrômeda exposta para o sacrifício, por ela se apaixonou e comprometeu-se a matar o animal, se consentissem que ele a desposasse. Os pais dela aceitaram a proposta. Perseu cumpriu o trato e matou o monstro. Mas como a jovem já havia sido prometida anteriormente em casamento, os pais voltaram atrás, após a morte do monstro, e o antigo pretendente de Andrômeda e seus soldados tentaram matar o jovem herói. Após resistir bravamente, Perseu mostrou a cabeça da Medusa e petrificou a todos. Perseu e Andrômeda voltaram para a ilha onde ele deixara sua mãe. Esta foi auxiliada por Dictys, refugiando-se junto aos altares dos deuses para fugir do rei Polidectes. Perseu foi até o palácio onde o rei e os amigos estavam reunidos e falou que havia cumprido com sua promessa. Ali estava com a cabeça da Medusa. E então, aguardemos até o final para saber o desdobramento desta jornada heróica. Mas o que essa jornada fala a cada um de nós? Como é que esses elementos podem ser considerados elementos psíquicos e nós aprendermos, de certa forma, com essa jornada que Perseu faz e o enfrentamento que ele deve fazer à Medusa e posteriormente encontrando outros desafios? Logicamente que os mitos não têm uma interpretação única. Os símbolos, os elementos simbólicos são muito ricos para determos-nos somente em um determinado aspecto que eles representam. Por isso mesmo, eles podem ser ampliados. O que significa sair de casa, ter que enfrentar um monstro? Não é isso, de certa forma, que cada um de nós faz?
temos na primeira parte da infância, na maior parte das vezes, o cuidado dos pais, da família ou dos seus substitutos. Mas chega a determinada etapa da nossa vida em que temos que ganhar autonomia. Autonomia não somente financeira, mas autonomia emocional, autonomia espiritual, para que cada um possa fazer a própria escolha. E os vínculos emocionais que nos retêm no passado, muitas vezes se transformam em conflitos perturbadores. Buscamos o auxílio dos deuses quando buscamos uma religião. Mas o interessante, até mesmo nos mitos, é que os deuses não fazem a parte que cabe ao herói. Por isso mesmo, Atena e Hermes orientam a Perseu, lhe dão as ferramentas necessárias, fazem com que ele siga até o caminho em busca das greias para poder enfrentar a própria sombra. E lá ele encontra o olho da sombra, como se tivesse que olhar de maneira diferente para aqueles aspectos até então monstruosos, mas nos quais encontramos muitas possibilidades e qualidades. E este é um ensinamento de Carl Gustav Jung, quando fala a respeito da sombra. Na sombra não existem somente tendências negativas, mas aspectos que nós deixamos para trás. E ele consegue a informação das greias para chegar até as ninfas, onde recebe todos os instrumentos necessários. Quais serão esses instrumentos? Cada um, em sua jornada, tem que construir na personalidade aspectos favoráveis para lidar com o dia a dia. Temos que nos munir de coragem, de conhecimento, de forças, de controle emocional. É lógico que isso não fazemos de uma só vez. Vamos fazendo aos poucos com as experiências da vida, com a autorreflexão que nos permitem nos conhecer mais a fundo. Mas assim como Perseu, devemos enfrentar a Medusa. O que seria a Medusa para nós? A Medusa pode representar tudo o que nos paralisa, tudo o que nos petrifica. E é interessante o ensinamento de Atena quando diz a Perseu: não a olhe diretamente, olhe-a através do escudo. O que será isso para nós? Qual o ensinamento contido? Podemos interpretar como sendo ver a vida através de novos ângulos, enxergar novos prismas de uma mesma questão, olhar, deter-se, analisar cada parte como se fossem partes divididas, separadas, que pudéssemos olhar, bem, se eu olhasse essa questão sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista lógico, sob o ponto de vista da intuição, e aí vamos agregando olhares sobre determinadas questões, como se olhássemos indiretamente através de um escudo, para que depois, munidos de reflexão, sabedoria, pudéssemos retirar a espada de Hermes e cortar o mal pela raiz. E quando ele decepa a cabeça de Medusa, de lá saem forças inesperadas. O cavalo Pégasus, e sai também o gigante Crisaor, e o mito nos diz que eram filhos de Poseidon. E aqui cabe uma ressalva. É que alguns mitos, tratando da história de Medusa, dizem que antes ela era uma bela sacerdotisa do templo de Atenas. Mas porque ela se rendeu à união com o próprio Poseidon dentro do templo, ela foi castigada por Atena e virou a terrível Górgona, o terrível monstro, cuja força dos filhos de Poseidon só foi liberada quando apareceu Perseu. Quantas forças nós detemos no nosso inconsciente? E quando enfrentamos o medo, retiramos dessa energia a característica densa. É assim o trabalho da sombra. É assim o nosso encontro com a sombra, quando podemos finalmente liberar aquela energia que estava aprisionada ao medo, à insegurança, ao conflito e deixar que essa energia flua naturalmente em nossas vidas.
Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, nos diz que a viagem para longe é uma busca arquetípica do heroísmo, de conquista do desconhecido, de infinito. E todos nós, de certa maneira, temos que partir em busca desse infinito. Nós vemos que reiteradas vezes no mito, Perseu vai de um extremo ao outro. Vai para o país onde não existe luz, vai para o reino das sombras. Precisamos fazer isso. De certa forma, precisamos conhecer o que nos é desconhecido da própria natureza. Sair do lugar conhecido. É lógico que não estamos falando de maneira literal que todos nós temos que partir para um país distante, para uma terra distante. Não é isso. É o distante que se encontra da própria personalidade. É o distante que se encontra distante da própria alma e que nos faz falta porque é característica intrínseca ao nosso ser e que vamos deixando de lado. Como isso ocorre? Muitas vezes isso ocorre no processo educacional. Quantas vezes somos castrados em determinadas habilidades, qualidades, por pais, mães e educadores que não sabem lidar com determinados aspectos. Certa feita, uma amiga me contava que o filho dela adora cantar, só que ele canta muito alto dentro do banheiro. E ela, já não suportando mais, começou a gritar com ele para que parasse. E eu dizia a ela, não faça isso. Eduque-o para que não cante tão alto, mas não castre talvez uma forma dele se expressar emocionalmente que depois no futuro pode fazer falta. Depois esse aspecto pode ficar tão dentro da sombra, tão escondido, tão guardado naquele quarto escuro, que para onde vai essa força criativa, se não para a rigidez? Esses aspectos que vão ficando na sombra, muitas vezes simbolizam as pedras, a petrificação de Medusa. E nós tolhemos determinadas características da nossa personalidade por conta de uma educação castradora, por conta de uma inabilidade daqueles que lidam conosco e por falta de coragem de enfrentar. É certo, todos nós tivemos algum tipo de trauma no processo educativo. Isso é muito natural. Não é natural nós deixarmos de tomar consciência disso e, a partir da tomada de consciência, fazer o processo de trazer à luz essas características que ficaram na sombra. Por isso, a necessidade de uma viagem, de uma conquista do desconhecido. Sair do paraíso no qual nos encontramos e seguir a nossa própria jornada. Buscar a autonomia, liberar-se das amarras emocionais que nos prendem muitas vezes a pais, a mães, a figuras castradoras dentro do processo educacional, que certamente deixaram moças, deixaram conflitos, mas que aí permanecerão enquanto não tivermos a coragem de buscar os nossos próprios recursos, de encontrar o infinito que existe em cada um de nós. Porque o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade. Quando Perseu enfrenta Medusa, consegue liberar Pégasus e Crisaor. E esses dois símbolos são muito fortes porque imaginemos um gigante que se liberta. O que desejará significar isso? Que símbolo que traz à tona? O gigante pode representar essas forças exacerbadas que existem no nosso inconsciente, pressionando de certa forma a sombra. E a sombra muitas vezes tão densa que se torna um gigante dentro de nós. Passa a fazer escolhas por nós, passa a determinar o que chamamos de destino, passa até mesmo a escolher os nossos relacionamentos, nossa profissão, nosso dia a dia, enquanto não a enfrentamos.
Quando Perseu decide enfrentar a sombra, ele liberta esse gigante que ali estava constringindo a sombra. Mas não somente isso, também um cavalo alado. E o cavalo muitas vezes representa a pulsão instintiva que existe dentro de cada um de nós. E esse é um cavalo especial, um cavalo que o permite voar, transitar de um estado ao outro, dominar o instinto segurando a própria rédea e conduzi-lo. E nós, de certa forma, devemos fazer isso. O instinto, nós devemos conduzi-lo e não somente sermos conduzidos pelo instinto, porque senão nossa vida se transforma num processo de profundo desequilíbrio, porque não sabemos lidar com essa força. Interessante que isso faz uma ponte com um outro ponto do mito, porque inicialmente Perseu não tinha um cavalo para oferecer ao rei que iria desistir de pedir a mão da sua mãe em casamento. Ele não tinha um cavalo, mas agora ele possuía um cavalo alado que o poderia conduzir a vários locais, de um local ao outro. Quando dominamos, de certa forma, conhecemos as forças que nos habitam, nós podemos deixá-las harmonizadas no ego, e o ego faz uma ponte com o self, transitando nessa ponte de equilíbrio que devemos construir, devemos estabelecer, para que a nossa jornada seja um rumo à individuação, à plenitude, ao encontro harmônico de nossas forças. E isso ele fez. Conseguiu transitar e seguir o seu destino, mas os desafios não param por aí. Não é somente quando enfrentamos os nossos medos, as nossas questões, que os desafios da vida param. Pelo contrário, eles prosseguem porque temos mais capacidade de enfrentá-los. Às vezes algumas pessoas até reclamam porque dizem: poxa, parece que depois que eu tomei um caminho religioso, um caminho terapêutico, meus problemas aumentaram, meus conflitos se exacerbaram. Será que as coisas estão piorando? E como diz o ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Talvez não seja exatamente isso. Talvez justamente porque você tem consciência nesse momento, tem uma consciência mais ampliada, a própria vida traz questões mais complexas para serem resolvidas, mais profundas, não para nos punir, mas para libertar aquelas energias presas e liberar a nossa jornada de individuação, rumo ao autoencontro, rumo a um processo mais profundo, onde esses recursos interiores que não foram explorados ainda, sejam conhecidos, sejam explorados e nós tragamos à tona tudo aquilo que foi ficando para trás. E em cada passo, a cada conquista diluidora do lado treva, vai-se conseguindo superar o medo do enfrentamento, o que exige a consciência da sombra, que deve ser aceita sem reservas nem ressentimentos. E me chama muito a atenção que em nenhum momento Perseu titubeia no seu processo de enfrentamento. Munido das armas que os deuses lhe concederam, ele segue rumo ao enfrentamento, sabendo que aquele processo é necessário, sabendo que é necessário enfrentar aquilo para que as suas conquistas se efetivem. E nós procedemos dessa forma. Seguimos confiantes nas forças concedidas pela divindade para nós, como forma de enfrentar os nossos conflitos, de enfrentar a nossa medusa, de enfrentar os nossos dragões. Perseu tinha que enfrentar ainda outros desafios, e pairando de um lado ao outro, como se vasculhasse o próprio inconsciente, como se vasculhasse cada quarto da nossa casa, do nosso templo interno, e percebesse a dinâmica que se fazia presente em cada um desses cômodos. E ele se encontra, quando vê Andrômeda aprisionada ao rochedo, ele se apaixona. Quantas vezes precisamos nos apaixonar?
precisamos nos apaixonar por ideais, precisamos nos apaixonar por determinados comportamentos, precisamos nos apaixonar pela busca da própria alma, porque a paixão, ela traz também a força da conexão. Ele precisava resgatar aquele aspecto do feminino que provavelmente estava aprisionado à sua mãe. E quantos de nós temos os complexos maternos exacerbados e esses complexos maternos nos paralisam? Nos paralisam. Porque muitas vezes o complexo materno diz respeito à construção da afetividade. E quando nós não libertamos essa afetividade que ganha intensidade no complexo, permanecemos presos na vida. Não vamos adiante. Nossa vida, por mais que nos esforcemos, fica presa em determinados pontos, porque a construção da afetividade é essencial. E ela está conectada à autoestima. Perseu precisava dessa nova ânima, dessa jovem, não de maneira literal, não é isso que o mito diz, mas de uma força que construísse um processo de harmonia. E ele propõe o matrimônio. Matrimônio é aliança, matrimônio é comunhão. E ele precisava fazer essa comunhão com um novo aspecto. Não mais aquela mãe aprisionada dentro do próprio reino do pai. Não mais aquela mãe que ele precisava proteger e, sob o pretexto de protegê-la, ele poderia ficar preso. Quantos filhos dizem, não, eu tenho que proteger os meus pais, e na verdade não se sente suficiente maduro para ganhar a autonomia do mundo, para fazer as próprias escolhas, o que não significa abandonar os pais, mas ter a autonomia para poder estabelecer com eles uma relação até mesmo mais saudável, de menos cobrança, de menos poder, porque se estabelecerá uma relação adulta, uma relação onde a afetividade não seja cobrada, não seja imposta, mas possa fluir livremente. Quantos filhos cobram dos pais? Você me ama menos que o meu irmão ou que a minha irmã? Estabelecem relações de insegurança, de ciúme, que fazem tão mal ao psiquismo e a pessoa não se liberta, adulto ainda, e permanece preso a esses conflitos que precisa se libertar. Naquele reino, o monstro graçava. Nesse reino dos complexos parentais, os monstros marinhos ganham campo, vão destruindo cada aspecto da personalidade que precisa ser construída, precisa ser restabelecida com a força heróica que existe dentro de cada um de nós. E ele propõe, eu mato o monstro, mas vocês devem consentir que eu me case com Andrômeda. E os pais consentem que ele case com Andrômeda. E ele segue em Timorato para matar o monstro, novamente usando a espada oferecida por Hermes, a sabedoria de Atena, o escudo que o protegia e tudo mais que possibilitava que ele voasse com as suas sandálias aladas. Mas feito isso, nós vemos que a força regressiva tenta puxar para trás. Será que isso acontece também nas nossas vidas? Caminhamos 2 passos e parece que alguma força nos puxa para trás, mas parece que nada dá certo comigo. Quando eu começo a caminhar, é uma filha que aparece com problema, é um filho que aparece com conflitos, é o marido que não me deixa em paz, não me deixa sossegado. Não que as pessoas se queixem normalmente dos seus maridos, isso não acontece. Mas quantas queixas e quantas questões nós vamos colocando como primordial dentro da nossa personalidade, vamos estabelecendo e dando um pedestal aos nossos conflitos e perdemos de vista a energia heróica que nós possuímos. E quantas vezes esses conflitos estão alimentados pelos nossos complexos parentais. Vivemos uma vida inteira ouvindo as queixas dos nossos pais ou de algum familiar próximo,
E nos acostumamos muitas vezes a esse padrão. Repetimos inconscientemente. Precisamos enfrentar. Precisamos transitar nesse processo, mesmo que a força regressiva venha, sabendo que nós temos a capacidade de enfrentar a medusa. E detalhe, quando enfrentamos a medusa, ela se transforma em nossa auxiliar. E o que Perseu faz? Depois de ver que os soldados tentam matá-lo, depois dos pais de Andrômeda voltarem atrás no seu compromisso e ele ter que enfrentar novamente um exército, ele tira do alforje a cabeça da medusa e mostra a todos, petrificando tudo o que existe à sua volta, petrificando os aspectos negativos para poder enfrentá-los. Ele não mais nega, não mais teme, enfrenta, observa e todos os conflitos que se estabelecem no mundo externo, ele os enfrenta com a força que antes era uma força inimiga e agora passa a ser uma força aliada. Assim acontece também com a nossa energia. Quando nos aliamos a tudo aquilo que nos constrangia no passado, essa força se transforma em nosso aliado. Um dos exemplos disso é aprender a lidar com a raiva. A raiva é uma emoção tão natural do ser humano, mas muitas vezes nós negamos, passamos a negar, até mesmo no processo educacional. Porque chegamos em casa muitas vezes e falamos que estamos com raiva ou demonstramos a nossa raiva e já aprendemos desde cedo. Quando você fica assim, papai e mamãe não gostam de você. E o que a criança entende? Que demonstrar a raiva é algo muito negativo e que ele deve guardar aquela demonstração emocional e não fazer aquilo de jeito nenhum. Só que como a raiva é uma emoção natural, ela vem com o nosso consentimento ou sem o nosso consentimento. É melhor que ela tenha o nosso consentimento. Não para que saiamos aí esbravejando raiva contra tudo e contra todos. Não é isso. Mas é saber lidar com essa energia para que ela não nos tome e faça o que deseja, porque o ego perde o controle. Perseu demonstra ter o controle emocional, o controle sobre suas emoções para usar essa raiva da maneira correta, simbolizada na energia da espada. Fazer o corte, dar limites. Quantas vezes temos dificuldade de dar limite? E justamente essa dificuldade de dar limites vai fazendo com que a sombra se adense e ganhe campo. Hoje é um dos problemas da educação. As pessoas têm dificuldade de dar limite porque no passado, às vezes foram tão castradas, tão limitadas no outro extremo, agora partem para o outro extremo, que também é desequilíbrio. Não é dar limite exagerado, da forma violenta como era no passado, mas também não é esse excesso da falta de limites atualmente, onde vamos criando novos monstrinhos, novos monstros que se acham donos de tudo e que podem fazer tudo, porque o desejo tem que ser atendido naquele instante, naquele momento. Quantos de nós têm dificuldade de construir a própria espada de Hermes e dar o corte no momento certo? Colocar limites não é ser grosseiro, mas às vezes ser enérgico quando necessário. Não é ser mal educado, mas deixar as coisas claras. Não é falar com raiva e ódio do outro, mas é falar o que tem que ser colocado na mesa, até para podermos estabelecer um diálogo de forma madura. Por isso é necessário ter a espada e desbravar em cada passo, fazendo a conquista da própria treva, a conquista da própria sombra. O mito do herói, nos diz Carol Pearson, trata de unir as pessoas de todas as épocas e lugares. Fala em saltar intrepidamente através dos limites do conhecido para enfrentar o desconhecido e ter a confiança de que, quando chegar o momento, teremos os recursos necessários para enfrentar
os nossos dragões. E nós temos essa certeza de que temos os recursos necessários para enfrentar os dragões? Quais são os recursos que nos faltam? A introspecção é uma dessas ferramentas. A observação do próprio comportamento, da forma de ser, da forma de lidar com as pessoas, é também uma ferramenta que muitas vezes deixamos esquecida e não podemos perder o contato com isso, dessa autoestima que vai sendo construída de que temos sim, temos todos os implementos necessários para o enfrentamento das sombras. Será que o psiquismo me traria determinados conflitos se eu não tivesse a capacidade de refletir sobre eles, de certa forma fazer uma nova elaboração sobre eles, pensar e reestruturar-se a partir dele? Por isso que o mito do herói trata e traz essa jornada de maneira intensa. E isso nós vemos em vários heróis da mitologia. Podemos citar Hércules nos seus 12 trabalhos, que faz em cada passo uma etapa para que possa se conectar consigo mesmo e, fazendo a conexão consigo mais profunda, consegue se conectar com o outro de forma mais harmônica. O mito de Teseu, ao enfrentar o Minotauro, também trata desse processo do enfrentamento da sombra presa nos labirintos da vida. E Perseu traz à tona essa saga dessa união do enfrentamento do desconhecido. Mas precisamos acreditar que temos os recursos necessários para esse enfrentamento. É necessário a disposição do enfrentamento, a vontade de querer vencer a si mesmo, e quando damos o primeiro passo, as forças cada vez mais vão se unindo para que consigamos o tento de enfrentar nossas medusas, de enfrentar o monstro que aterroriza o reino e que faz com que Andrômeda fique aprisionada. De ao mesmo tempo saber que esses medos, essa raiva, essa insegurança pode se transformar em nosso aliado. E no momento necessário de retirarmos a espada ou petrificar como se paralisássemos para ver melhor determinada situação, para observar de variados ângulos as questões que vão sendo colocadas na vida e que nós não nos damos conta, por conta dessa busca ansiosa em que nós buscamos paliativos para enfrentar, enquanto não enfrentamos os nossos medos. Por isso é necessário buscar esse herói interior para enfrentar os próprios dragões. E Joseph Campbell, um estudioso, especialista no estudo de mitos, diz que os mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa história. Todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida tenha significação. Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que somos. Olha como, em variados campos do conhecimento, chega-nos o convite para o autoconhecimento. Nos chega o convite para mergulhar mais profundamente na nossa própria personalidade. Conhecer um pouco mais de nós mesmos. Conhecer a nossa história. Qual é a história que nós devemos conhecer mais a fundo, se não a nossa própria? Não conhecer por curiosidade, como muitas pessoas pensam, não, eu tenho que saber o que fui nas vidas passadas. É necessário talvez saber um pouco mais o que estamos fazendo da vida presente. Quais são as escolhas que estão nos guiando nessa vida presente? Porque talvez mais importante do que tentar recuperar o passado, seja vislumbrar o que estamos construindo para o futuro com as nossas atitudes
E quando somos capazes de mergulhar na nossa história, compreender essas forças que foram ficando bloqueadas na infância, na adolescência, na educação, no relacionamento com os pais, com os irmãos, e que aparecem de novo no relacionamento com os cônjuges, na nossa vida social, no trabalho. Quando conhecemos mais a fundo todos esses aspectos nossos, estamos também fazendo uma jornada heróica. Herói é aquele que vence a si mesmo. Herói é que vence as suas próprias tendências negativas, as suas próprias desarmonias, os seus próprios desequilíbrios e vai unificando passo a passo a sua jornada. Porque o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da totalidade, o estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Buscar o luminoso, buscar a integração da personalidade, buscar esses aspectos que foram sendo deixados de lado e que nos fazem falta. Não podemos ser homens e mulheres parciais. Temos que ser um ser espiritual em sua totalidade. O que a doutrina nos diz? Nos diz que caminhamos desses seres simples para a complexidade que nos levará à perfeição que nos aguarda. Mas a perfeição existe um ser em totalidade. Exige um ser em totalidade. Enquanto as partes ficarem esquecidas, enquanto deixarmos de lado esses aspectos, vamos perdendo a oportunidade de construir essa totalidade. O ego que vai se unindo cada passo ao self, que vai reconstruindo a sua estrada, vai alcançando a totalidade. Não é ser perfeito numa única existência, não é ser perfeito no modelo externo, mas é trazer à tona a perfeição das minhas próprias características. Mas Perseu seguiu a sua jornada e retornou ao reino após muito vagar. Mas quando Perseu disse estar com a cabeça da Medusa, Polidectes, o antigo rei, começou a ironizar e zombar do herói. Não suportando tanta ironia, Perseu mostrou a todos o resultado de sua jornada, transformando todos em estátuas de pedra e entregando o reino para o fiel pescador Díctes. Juntamente com a mãe e a esposa, rumaram para Argos, sua terra natal. Seu avô, Acrísio, com receio do cumprimento da predição do oráculo, fugiu de Argos para o reino da Larissa. Certa feita, Perseu foi convidado a participar de jogos fúnebres em honra ao rei da Larissa, que havia falecido. Mas numa das provas, ao arremessar o disco, o fez com tamanha força que atingiu um transeunte, matando. Era ninguém menos que o seu avô, Acrísio, que passava pelo local naquele instante. O oráculo foi cumprido e Perseu matou o velho rei. E narram as tradições que, após viverem longos anos, ele e Andrômeda transformaram-se em constelações. O oráculo se cumpria. Mas será que o oráculo fala de matar um ao outro? Ou fala, de certa forma, de enfrentarmos esses aspectos negativos que existem em nós e transformá-los, o que vem na forma da morte? A morte é uma transformação. Transformando esse aspecto com energia, e nós vemos que, depois de partir, ele volta onde se encontrava a sua mãe. Volta, e como Polidectes o ironizava, ele mostra novamente a cabeça de Medusa, petrificando a todos que ali se encontravam. Juntamente agora com sua mãe, Andrômeda, pode resgatar e retornar ao reino, tornar-se rei dentro da sua terra.
Nós somos reis dentro da nossa personalidade. O que significa ser rei? Devemos ser reis ao olhar do mundo, um rei orgulhoso, um rei que traz os aspectos muito humanos? Ou ser rei é aquele que consegue vencer as próprias tendências negativas da personalidade e fazer com que o ego se estruture de maneira harmônica com o self para que ele possa reinar? O self somente reinará quando o ego se encontrar estruturado. Mas por que ficamos presos aos aspectos negativos da vida? Porque nos achamos delimitadamente dotados de qualidades? Porque nos achamos que não somos capazes de enfrentar esses dragões da vida? Vamos deixando de lado a possibilidade de resgatar o Perseu que existe dentro de cada um de nós. E o oráculo, no seu retorno, se cumpriu quando ele, lançando um disco, atinge o velho avô que no início estava aprisionado ao poder. Ele agora poderia reinar porque o ego não tinha mais a sede de poder e era todo amor. Porque, como diz Jung, onde existe ânsia de poder, não existe o amor. E onde existe amor, não existe ânsia de poder, porque um é a sombra do outro. E Joana de Ângeles, em Psicologia da Gratidão, nos chama a atenção que quando alguém deseja alcançar a vitória sobre os fatores externos, eliminando as medusas que lhe jazem no íntimo, nenhum medo mais o assusta ou aflige, porque a sua onda mental está localizada no idealismo do amor e do bem incessante, que prevalecem com alto significado. O mito de Perseu é um convite para que cada um de nós enfrente a sua própria medusa. Não tenha medo de enfrentar suas próprias medusas. Muna-se do escudo de Atenas, que faz refletir sobre cada questão, que possibilita que olhemos de ângulos variados. Muna-se da espada dada por Hermes e das sandálias aladas, para que possa transitar entre os níveis de consciência e observar a própria vida como uma oportunidade de, liberando essas forças do inconsciente densas, nos encontrarmos conosco mesmo e, finalmente, podermos reinar em nossa própria casa. Ficamos por aqui e desejamos votos de muita paz a todos nós. Até o próximo encontro.